Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café. Nosso encontro semanal aqui no SEI de Campinas, que acontece na rua Doutor Quirino, 1856, aqui no centro da cidade de Campinas. E este espaço que acolhe aqui as nossas reflexões, o nosso momento semanal de sairmos do óbvio, né? De tentarmos olhar para as coisas como elas se apresentam, né? E aqui a proposta do Devaneios do Café é sempre a gente tentar olhar para as coisas com um olhar mais metafórico, possivelmente um olhar mais poético também. Boa noite para a Nini Pompermaia, que está chegando aqui agora. Inclusive, hoje nós estamos num pré-feriado aqui, né, no Brasil, né, obviamente. Estamos num pré-feriado, amanhã é Corpus Christi. Então estamos aí no momento de transição, né? Temos aí uma pausa durante a semana, né? Possivelmente. E hoje também, agradecendo também a nossa colaboradora, a editora Vozes, que está sempre aqui conosco também. E hoje pensei em trazer um tema aqui, tentar trazê-lo um pouco mais devagar para ser digerido também, que é um tema uma certa complexidade, mas aí eu também separei algumas poesias aqui para a gente ler, que em questão vai cair nesse lugar também, não era exatamente o que eu planejei, mas eu acabei grifando algumas poesias que têm a ver com o tema do amor, mas não é exatamente sobre amor, apesar de que ele sempre vai estar envolvido através ali do tema sobre o olhar. Hoje vamos tentar ver como é que as coisas nos olham e tentar ver que tipo de olhar é esse também. Eu separei alguns conteúdos aqui para nós estarmos devaneando a respeito. E hoje eu vou tentar ler um pouquinho mais de poesia, tentar ali me debruçar mais na poesia, mas ao mesmo tempo trazer, né? Eu separei aqui um grifo do livro que nós estamos frequentemente utilizando aqui nos devaneios, que é o Vivendo a Psicologia, esse aqui. Tentar hoje não ficar tanto nele, para a gente ter uma conversa um pouco mais imaginativa e a gente construindo juntos. Então, pessoal, quem estiver participando, quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, pode usar o campo dos comentários que está aqui, ou esse balãozinho de fala com uma interrogação dentro dele, que facilita a minha visualização. Pois bem, antes de começar a falar sobre o tema, o que é interessante, né, inclusive eu separei um trecho para falar sobre isso, é que profundamente falando, o que em nós, ou quem em nós... boa noite para Tayane Silva. Tayane Silva também está aqui aparecendo conosco. Muito boa noite, Tayane. E quem ali está vendo em nós, quem ali está tendo um coração em nós para perceber as coisas de uma determinada maneira, é um personagem. É quem? Né? A pergunta ali personificatória é um quem. Quem está sentindo isso? Quem está vendo isso? Essa é uma pergunta interessante, porque a partir desse momento que eu identifico que tem algo ou alguém pensando dessa maneira em mim, esse alguém já faz algum efeito, já me leva, já traz a sua própria direção. Olhe para cá, trazendo ali para o tema, olhe para cá. Esse é um ponto. O outro ponto é de que este alguém em nós, esse personagem, ele tem a tendência profunda em sofrer alguma coisa. Ele sofre. Ele sofre de amor, ele sofre de raiva, ele sofre de desilusão, ele sofre de abandono, ele sofre de alguma coisa, né? E isso não necessariamente tem a ver ali com uma doença, mas tem ali a ver com um aspecto vivo
deste personagem. Ele é vivo, ele é ativo, ele realmente existe sob a sua determinada linguagem, sob a sua determinada forma de elaborar as situações, né? Então nós estamos aqui entrando também, falando uma linguagem mais psicanalítica, no campo do outro. Estamos tentando ver aqui que outro é este. E ele sempre é um outro que se apresenta de uma maneira discursiva e inconsciente, ou seja, a maneira com a qual ele se apresenta tem uma linguagem própria, né? Aí a Taine pergunta, qual o personagem? Aí é que está, ele não é definido. Esse personagem que a gente está colocando aqui, a gente vai ler daqui a pouco esse trecho, mas eu só o encontro a partir do momento que eu me interesso, inclusive, o interesse aí ele vem como uma emergência, uma necessidade através de um patologizar, né? De uma patologia, de um sofrimento que a gente está colocando aqui, que inclusive é o que a gente vem trabalhando aí ao longo das nossas últimas lives também, né? Trabalhando ali para a gente imaginar sobre. Mas bem, eu vou ler aqui esse trecho para a gente começar a refletir sobre este tema, né? Esse tipo de linguagem também que oferece esse olhar, né? Do livro que eu apresentei, né, que é o Revendo a Psicologia, eu estou lendo ele da página 78 à página 79. Ele começa no último parágrafo da 178 e 179. Ele começa no último parágrafo dizendo o seguinte: a psique usa muitas linguagens para se descrever. Ou seja, cada linguagem é alguém falando, né? É um personagem falando. Vemos isto especialmente nos sonhos, pois eles são o melhor modelo para a real estrutura da psique. Os sonhos relatam as histórias da alma através de pessoas e também usam a linguagem dos animais e das paisagens, da mesma forma como os deuses contavam sobre suas diferentes qualidades arquetípicas através das pessoas, animais e paisagens. A alma pode falar sobre si como um deserto, uma ilha, um aeroporto. Pode ser ainda uma vaca ou um tigre. Os sonhos usam também partes do corpo como partes de seu discurso, onde pés, dentes e coração não se referem a essas reais partes do corpo. E os sonhos usam a família como uma forma de linguagem simbólica, onde irmão, pai e filho, por exemplo, são portadores de conteúdos emocionais que estão além dos membros da família. Essa parte aqui, né, eu vou ler mais alguns outros trechos, mas dessa parte aqui o que é interessante extrair dela é de que quando o Hillman, né, que é o autor do livro, ele coloca o sonho como sendo uma via régia para o que o inconsciente, o que está inconsciente em mim e o que fala através de mim, ele não está dizendo aqui que quando então eu estou sonhando com alguma coisa, essa coisa tem que ser vista da maneira real, mas de que a partir do momento em que eu narro este sonho, eu vou percebendo alguma coisa nova, diferente, acontecendo dentre essa imagem, que pode se apresentar de diversas formas, como uma pessoa, um objeto, uma paisagem, como um Deus, uma pessoa, como ele foi colocando aqui. O que é interessante disso é que ele está colocando que o tipo de olhar para as coisas é um olhar em que o que está vendo realmente é um conteúdo emocional. Não é um conteúdo literal, não é literalmente assim. É assim também. O conteúdo emocional aqui vale muito, porque é através dele que
é como se é o conteúdo emocional que faz emergir uma imagem de um irmão, de um pai ou de um filho, como foi citado aqui no livro. E não a imagem de um irmão ou de um pai como filho que faz citar o conteúdo emocional. Então é como se esta percepção anterior fosse primeira a esses personagens. E eles estivessem sendo ali, usando uma linguagem que é da Patricia Berry, eles são pré-imagens. Eu estou sonhando com pré-imagens. Eles não estão falando exatamente sobre essas pessoas. Mas quando ele pega estas pessoas como uma referência ou como uma demonstração do que aquilo causa em mim, aí eu posso olhar mais intimamente para coisas minhas que eu não tenho. Muitas vezes até mesmo interesse consciente, rotineiro de vê-las. Mas o sonho está interessado por alguma especificidade, por algum motivo, por algo que é particular dele. É uma narrativa particular da psique, não é do ego aí no caso, mas eu não queria usar essa palavra. Tem outras partes aqui, deixa eu selecionar. Deixa eu só ver que eu acho que alguém comentou alguma coisa aqui também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vi que alguém tinha comentado algo. A Tayane. Eu só posso me interessar pelo sofrimento alheio se já tiver dado conta do meu. Depende. Depende. Às vezes o sofrimento alheio pode ser um sofrimento diferente. Pode ser um sofrimento que interessa exatamente por ele ser diferente. E não igual ao meu. Eu posso reconhecer, ok? Mas o interesse ele não depende tanto disso. Às vezes até um sofrimento que eu nunca imaginaria que isso poderia acontecer, pode ser muito interessante também. Mas, continuando aqui... aqui ele vai colocar... aqui, isso aqui é importante. Porque aqui ele vai começar a trazer o tipo de linguagem que interessa aqui ao nosso olhar, né? Então aqui, para também dar uma enxugada aqui um pouco na nossa ideia, aqui este patologizar é um olhar, é um olho que está sendo entregue, é uma maneira de ver as coisas. Na página 179 já aqui do livro, aqui no meio do primeiro parágrafo, na verdade, ele vai dizer o seguinte: a psique está se utilizando de um sistema especial de linguagem metafórica, que é muito detalhado e concreto. Aqui ele está continuando a falar dos sonhos, né? E que parece alcançar um propósito específico. Figuras doentes, aleijados, com doenças venéreas, arremessadas num acidente, trancados num asilo fechado, têm um excepcional poder de nos mover. Acordamos aflitos, ficamos assombrados por todo o dia, psicologicamente no limite. As imagens patológicas moveram a alma de várias formas. Estamos com medo. Nos sentimos vulneráveis e em perigo. Nosso próprio corpo físico e sanidade parecem estar ameaçados. Queremos prevenir ou corrigir. Especialmente este último nos apossa. Sentimos-nos protetores, impelidos a corrigir, regularizar e reparar, pois confundimos algo doente com algo errado. Essa parte é fantástica. A partir do momento que ele está colocando aqui, que essa última frase, confundimos algo doente com algo errado, é onde a sacada, a virada de pensamento que o Hillman está oferecendo, é que a partir do momento em que nós buscamos corrigir algo que está sofrendo para que não sofra mais, nós estamos possivelmente sofrendo ainda mais, adoentando ainda mais esta figura, pois ela não está sendo cuidada, pois ela não está sendo
tratada no sentido ali de acolhimento, não tratada no sentido médico da palavra, no caso, mas tratada no sentido de acolhimento. É como se... E isso até passa para o lugar do literal. Não é raro achar, inclusive na própria história pessoal, algum momento em que tenha se estado doente por algum motivo, pegou alguma gripe, e a gente recebeu alguma frase do tipo: mas também foi lá e ficou sem blusa, também foi lá e ficou de tal maneira. Ou seja, está tratando ali a doença como algo errado. Aí toma-se literalmente. Você não pode ficar doente de forma nenhuma, você não pode sofrer de forma nenhuma. Siga os caminhos corretos, siga a prescrição, siga o caminho que inclusive é um caminho unilateral para as coisas, faça as coisas, se alimente assim, tarará, tarará, que você não sofre. Porém, há uma outra parte aqui do livro que está dizendo que estas imagens trazidas em seu próprio sofrer nos move. Ou seja, é exatamente o que nos faz sofrer de alguma maneira que nos move. A importância de ficar com isso é que isso vai contar sobre si mesmo. A partir do momento que eu quero corrigir esta coisa, como sendo algo que não deveria estar sendo daquela maneira, não deveria estar agindo, sentindo, e por aí vai, dessa forma, ela deixa de falar, ela deixa de se interessar por nós de alguma maneira. Ela passa a ficar presas em nós, de alguma forma. E aqui eu já estou terminando essa primeira leitura, porque essa é uma leitura que eu vejo assim, para a gente ter um olhar psicológico essencial, para também um olhar poético que eu vou trazer hoje de alguns poemas que eu selecionei para nós lermos aqui. Talvez um ou outro eu já tenha lido, mas eu selecionei alguns que talvez a gente não tenha lido hoje, até aqui no Devaneios. E aqui tem uma outra parte fantástica, que o Hillman vai trazendo ali esse tipo de olhar em relação a esta confusão entre algo doente com algo errado. Aqui no último parágrafo da 179. Imagens patológicas, sem dúvida, provocam culpa. E não apenas devido à longa e histórica tradição que liga pecado e doença. Os sentimentos de culpa não são apenas historicamente causados, são psicologicamente autênticos, pois as aflições nos atingem, em parte, através da culpa que provocam. A culpa pertence às experiências de desvio, ao sentimento de estar por fora, fracassando, perdendo o ponto, né? Hamartia é um desvio de propósito que os gregos entendiam. De fato, é questionável se a culpa e o patologizar podem ser tão alijados um do outro a ponto de podermos nos sentir patologizados e vulneráveis sem ao mesmo tempo sentir culpa. Contudo, o verdadeiro equívoco é tomar a culpa literalmente, onde fracassos tornam-se falhas a serem corrigidas. Isto coloca a culpa sobre os ombros do ego, que não deveria ter falhado. Então, o patologizar reforça o estilo do ego e a culpa serve a um ganho secundário, aumentando o senso de importância do ego. Ego torna-se superego, ocupando-se loucamente em reparar erros. Um ego culposo não é menos egocêntrico que um ego orgulhoso.
Essa aqui é interessante, hein? Esse aqui pega num ponto. Um ego culposo não é menos egocêntrico que um ego orgulhoso. Aqui ele está equiparando a super importância que está se dando a um estilo de consciência que deve sempre ser alimentado para que ele continue sendo... inclusive é um estilo de consciência bem característico, que é aquele que tem que vencer, é aquele que tem que superar, é aquele que não pode cair. É um estilo de consciência heróico nesse sentido, tá? Aqui ele está especificando, né, que o Hillman também traz na obra dele, que em geral, isso que em nós a gente chama de ego tem uma propensão a se assimilar muito com uma postura heróica sobre todas as coisas cujas quais se relaciona. Porém, um herói não está interessado em saber como as coisas funcionam, mas de que elas devem funcionar para um propósito já pré-estabelecido. Ou seja, é errado para este ego culposo, que é um ego também soberbo, eu estar sofrendo. Que a partir do momento que eu estou sofrendo, eu estou fracassando ao meu propósito de vida, que é um propósito heróico. Eu não posso vivenciar uma derrota. E eu preciso, quando a derrota já é estabelecida, achar algum motivo para culpar quem foi que me fez cair dessa maneira. Não foi culpa minha. Não foi minha responsabilidade. Nesse sentido, sempre que há esta proteção, né, porque quando esse movimento que eu acabei de mencionar acontece, isso protege o ego de sentir exatamente o que ele precisa sentir. Que o sonho, inclusive aqui ele traz aqui o sonho como exemplo, traz como uma necessidade, eu preciso sentir isso. E óbvio, isso vai atingir ao ego também, vai atingir a consciência também de alguma forma. Só que essa consciência que não pode em nenhum momento tem, digamos assim, coisas às quais ela não pode ser afetada, isso não pode, não, isso daqui vai atrapalhar, isso daqui vai desmantelar o que me é importante. A partir desse momento, é onde é entendido como me protejo para não sofrer, mas ao mesmo tempo eu vou voltar para o mesmo lugar do qual eu vim. As coisas não mudam, né? Tem uma frase do Barcelos que ela é bastante interessante, quando ele diz que se em um momento de crise as coisas voltam a ser como eram antes, então a crise não serviu para nada. Eu entendo essa colocação como sendo algo que a crise não está dizendo algo que deve ser corrigido, mas de que alguma coisa aconteceu que precisa ser acolhida. Tome cuidado com. Inclusive, né, uma pequena curiosidade. Eu tenho aulas de alemão, né? Eu resolvi aprender alemão. E aprendendo alemão, eu faço aula com uma professora particular que já morou na Alemanha. E uma vez ela comentou sobre a cultura alemã, que é uma cultura que passou por 2 guerras, foi uma cultura devastada e tudo mais, e que ela diz que até hoje o alemão ele tem algumas, por exemplo, para ele, hoje ainda está mudando algumas coisas por conta de algumas questões, mas que para o alemão ainda, de forma geral, é estranho parcelar cartão de crédito. Isso porque eles entendem que o tempo que eles precisam estar se resguardando, que o momento de crise pode vir a qualquer momento. É uma sociedade, é uma cultura que passou por crises extremamente fortes, né?
salvo os detalhes aí, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas passou por crises muito fortes. E exatamente ela continua atuante de alguma maneira. E eu acho que isso é interessante tentar trazer psicologicamente. Quando alguma coisa eu percebo que isso é uma ferida muito íntima, muito pessoal, isso daqui é uma falha, é algo que eu não dei conta, não consigo dar conta, não consigo, de alguma maneira, não ver isso, né? Não consigo desver, né? Tem esse negócio, esse meme. Isso cria um olhar. Isso cria um olhar, inclusive, interessante para as coisas. Inclusive, o próprio Rilke, né, um poeta que eu gosto muito, ele mesmo diz, não dá para ser poeta se você não sofre como um poeta. O poeta ele tem um sofrimento onde ele se sente impelido em ver as coisas, em se interessar por ela. O que isso está falando comigo? Então, todas as coisas pelas quais ele está vivendo, ele está próximo de alguma forma, ele entende que isso está conversando com ele. Pois bem, né? Já que entrei neste tema do poeta, também vou entrar no tema da poesia. Eu separei algumas aqui para a gente ir devaneando, para a gente ir tentando pensar, ou melhor, tentar ali ser inspirado por elas de alguma forma. Eu selecionei algumas que aí, inclusive, né, eu já disse no início da live, que a temática ela aparece bastante pungente de uma forma ou de outra em cada poesia que eu selecionei. Mas não é à toa. Então o livro que eu vou utilizar hoje para ler estas poesias é este aqui, que é uma versão da Companhia das Letras, acho que não tem outro inclusive, que é A Arte das Armadilhas, de Ana Martins Marques. Eu selecionei poesias deste livro aqui. Bom, quem não conhece a Ana Martins Marques, eu já falei sobre ela algumas vezes aqui também. Ela é uma poetisa mineira. Ela, né, tá viva, tá atuante. E a simplicidade, o olhar que ela tem para as coisas, ela tem poesias que ela escreve para, inclusive ela escreve para os objetos, né? Pensando ali na parte que a gente leu hoje, então ela percebe ali que esses objetos são animados, não inanimados. Todas as coisas que ela está olhando tem uma animação. Claro, ela está vendo por um determinado olhar, por um olhar específico, mas um olhar que quebra o olhar comum, que quebra o olhar literal para as coisas. Vê como todas as coisas ao redor estão animadas de alguma maneira. E não perde-se, né? O poeta ele está sempre junto do que ele está vendo. Ele não deixa de falar de si também e percebe isso. O que é interessante é isso. A primeira poesia, deixa eu só ver quais que eu grifei aqui, deste livro que eu selecionei. A primeira, ela chama-se Espelho, né? É um dos objetos aos quais ela está se espelhando, né? E ela olha diretamente para o espelho. Tem aqui relógio, faca, jardim, varal. Ela fez uma poesia até para um varal. Mas olha só, a Ana diz o seguinte aqui nessa poesia. Está na página 22 deste livro que eu mencionei. Nos cacos do espelho quebrado, você se multiplica. Há um de você em cada canto, repetido em cada caco. Por que quebrá-lo seria azar? Olha que interessante isso, né? Aqui, um olhar que eu tenho, né, para essa poesia é de que essa quebra que ela está dizendo aqui, de alguma forma, ela equipara a quebra a uma multiplicidade.
há uma multiplicidade de que uma mesma coisa pode ser vista ou até mesmo encontrada de 1000 outras formas até então únicas demais. Vejo aqui que a Ana traz aqui nessa poesia um olhar o qual ela percebe uma necessidade de quebrar o espelho para perceber que o espelho é múltiplo. Em outras palavras, até tentando olhar de uma forma mais psicológica, de que este mesmo fator não se limita a uma pessoa, a um objeto ou algo específico. Ele aparece em múltiplas formas e vai espelhar algo em específico, vai olhar para mim de alguma maneira. Dá um belo pano para a manga. É como se ela estivesse dizendo que nas relações, de uma forma geral, eu vou encontrar 1000 faces da mesma coisa, mas ao mesmo tempo elas são novidades, elas são diferentes. Mas aí eu vou avançar um pouco demais, porque isso tem também num outro poema, que inclusive eu acho que já vou tentar ir para ele, só preciso encontrá-lo. Deixa eu ver. Acho que não exatamente nesse, mas é no mais para frente. Porém eu vou ler eles assim para não me perder muito. Eu coloquei eles aqui na ordem que está no livro, senão eu vou perder. Então a gente vai devaneando, a gente vai indo e voltando, né? Um outro poema que eu selecionei aqui, essa página não tem página, inclusive, mas ela deve ser a página, segundo aqui as referências, 31. Mas a página 31 não tem página. E aqui o livro diz o seguinte aqui. Inclusive aqui ela começa, é um capítulo que dá jus ao nome do livro, né? A Arte das Armadilhas. Inclusive tem uma poesia com esse nome nesse livro que eu vou lê-la também. Aqui a Ana é uma poesia curta, são todas poesias curtas. Aqui ela diz o seguinte, a poetisa: a linguagem, sem cessar, arma armadilhas. O amor, sem cessar, arma armadilhas. Resta saber se as armadilhas são as mesmas. Mas como sabê-lo se somos nós as presas? Bom, é uma poesia que dá um belo pano para a manga. Mas vou tentar aqui conversar com ela de alguma forma. Inclusive, deixa eu só ver se tem algum comentário, porque eu não sei se eu passei. Aqui, deixa eu só dar uma olhada se eu estou passando aqui. Acho que não tem nenhum. Não, é só o pessoal entrando na live mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, se quiserem comentar, fiquem à vontade aqui para a gente ir imaginando juntos. Bom, mas nessa poesia aqui, ela coloca, né, tanto o amor quanto a linguagem, né, como sendo elementos que o tempo todo eles estão tentando capturar, né? Vamos pensar em armar armadilhas como uma tentativa de capturar alguma coisa. E capturar alguma coisa que lhes interessa. São caçadores, né? A linguagem está caçando alguma coisa para encontrar aquilo que ela está buscando. O amor também faz algo similar. Ele está buscando similaridade, né? Quando a gente fala de linguagem, que inclusive, né, a linguagem tem todo o seu substrato concreto, abstrato, tem toda uma referência ali, ela se pronuncia, pode ser verbo, adjetivo, pronome, né, tem as suas categorias, características. A linguagem,
ela tenta capturar aquilo que sempre lhe escapa. Por isso ela é uma caçadora, inclusive. A partir do momento que ela busca capturar o que sempre ela lhe escapa, ela está sempre interessada em tentar trazer isto de volta também. Ela está tentando chegar o mais próximo daquilo que ela está buscando. O amor faz a mesma coisa. E aqui, essa poesia, que dá um belíssimo pano para manga, para várias dimensões que ela oferece, ela está colocando-nos numa relação entre caça e caçador. Porém, há uma especificidade que está sendo trazida aqui em relação a esse poema. Ela está dizendo que, então, tanto o amor quanto a linguagem, que aqui eles estão em semelhança, eles são semelhantes, eles são ali pontos aos quais eles se assemelham nesses aspectos, é que tanto o amor quanto a linguagem é o que está sempre vendo, né? Coloca ali nesse momento que ela diz: mas como sabê-lo se somos nós as presas? Então, coloca ali o amor como sendo uma característica é o que nos caça. Somos caça deste caçador, digamos assim. Nós somos sujeito passivo desta ação ativa que está acontecendo em mim, que está extremamente interessada, né? O caçador é aquilo que está extremamente interessado em capturar algo. A gente tem que tentar olhar para esse caçador, para tudo que a gente está falando aqui, de uma linguagem metafórica. Nesse sentido, dá para também ter esse tipo de olhar através do amor. Eu estou sempre sendo visto. Pode não ser da maneira com a qual eu quero ser visto, mas eu estou sempre sendo visto de uma determinada maneira. Quem está me vendo desta determinada maneira é o caçador. Quem está com interesse em mim e está com interesse específico é um caçador. Né? Se a gente for até pensar, né, nos contos, inicialmente, né, no conto lá da Chapeuzinho Vermelho, ela está com interesse tal e o lobo está com interesse outro. Até o momento em que, né, ele caça a Chapeuzinho, ele devora a Chapeuzinho ali, e aí percebe-se a intenção. Né? Há uma intencionalidade. E esse também é um outro ponto. O amor tem sempre uma intencionalidade própria. Não é a intenção que eu quero. Não é a intenção que eu estou esperando, não é aquilo que eu estou determinando. O amor está me determinando. Ele está dizendo: eu estou interessado em você nisto. Não é sobre o que você quer, é sobre o que eu quero de você. Nesses sentidos aí, nós somos sempre presas. Estamos sempre sendo capturados de uma maneira cuja qual não tem muito como escapar. É onde a gente... Né, tem até aquela frase, né, o amor é cego. Dá para encará-la de uma outra maneira. O amor está sempre o amor, ele está vendo tudo o que eu não vejo. E está extremamente interessado nisso. Né? Ele está vendo por uma outra perspectiva, que eu não sei. Né? O amor também é uma maneira extremamente dolorosa, é uma extremamente daemônica, inclusive, né? Se a gente for pegar a figura de Eros, de conhecer aquilo que nós não temos ciência em nós. Nos leva para esse ponto, nos leva para esse lado, ele arrasta, né? Ele arrasta consigo. Deixa eu ver aqui, tem comentários. Tem um comentário da Nini: se o amor é quem nos caça,
O amor é quem nos olha. Sim, exatamente isso que a gente está comentando aqui, Nini. E quanto mais nos debatemos na rede, mais enredados ficamos. Sim, dá para imaginar essa rede como sendo uma teia de aranha, né? Que a gente vai se enrolando. Quanto mais eu tento sair dela, mais ela me prende. Mais ela me envolve também. Mas eu fico enlaçado nela. Mas esse laço vai virando um nó também, dependendo do quanto eu tento fugir. Se eu tentar fugir demais, ela vira um nó. Aí fica uma outra coisa. Mas essa poesia da Ana é fantástica por conta disso. Ela dá bastante pano para manga, exatamente nesse sentido que a gente está tentando trazer hoje em relação a este tipo de olhar. Estamos sempre sendo vistos pelo amor. O amor é diferente daquilo que não quer ser visto. O amor é algo que o tempo todo está nos caçando, está nos procurando. É Ele quem vai nos achar. Aqui está a Lilian perguntando, nem que somos vítimas de nossos próprios sentimentos? Eu não diria vítimas exatamente, mas a gente estamos sempre sendo o agente que sofre aquilo que em nós está interessado em se mover, está interessado em buscar alguma coisa. Nós vamos passar por isso. E isso que busca, e aí é que está, trazendo o que o Hillman está trazendo. Isso não pode, ou melhor, pode, né? Mas há um risco muito grande de que se isso for corrigido, não quer dizer que isso vai ser melhorado ou que isso vai deixar de ser como atuar dessa maneira. Pelo contrário, é a partir do momento que nós tentamos corrigir que isso fica mais inconsciente, ou seja, fica mais desesperado. Fica mais difícil o acesso. Né? Aí é tentar ver o que aparece ali, né? Enquanto a gente vai se descobrindo através dessas imagens. Tem mais, acho que 2 ou 3 poemas, são todos eles curtos, que eu selecionei aqui. Aqui. Esse daqui tem relação com o que eu tinha dito antes, no primeiro poema, e aqui vai aparecer. E, novamente, aqui eu tentei selecionar, pessoal, aqui eu juro, eu tentei selecionar os poemas que eu encontrei sobre olhar. Porém, todos eles têm a ver com amor de alguma maneira ou de outra. Então, talvez acho que não dê para não relacionar um ao outro, né? Aqui a Lilian está perguntando o nome do livro. É este aqui, Lilian. É A Arte das Armadilhas, de Ana Martins Marques. É um livro de poesia, tá? Dessa escritora brasileira. Aqui esse poema, curtíssimo, chama-se Caçada. E ela diz o seguinte: e o que é o amor, senão a pressa da presa em perder-se? A pressa da presa em prender-se. Desculpa. Aqui vou repetir, que acho que travou aqui minha língua. O que é o amor, senão a pressa da presa em prender-se? A pressa da presa em perder-se. Bom, aqui a Nini comentando, não está sendo possível escapar. Não dá. Né? Ele está olhando para a gente o tempo todo. Né? Se eu tentei escolher um olhar, aqui aparece junto. Né? Opa, olha, você me encontrou. Né? Você foi... Não dá para escapar. Aqui o olhar para isso, hoje que a gente pode ficar com essa imagem, não dá para escapar de sermos vistos. E o que está nos vendo é um olhar de amor, um amor que está me vendo, não como eu quero ver, mas como ele está me imaginando. Enquanto eu não tenho noção do que o caçador, ou que essa linguagem, o amor, está me imaginando, eu vou sempre fugir dele.
E aqui nesse poema que eu acabei de ler, aqui eu entendo que a Ana está colocando aqui, né? Isso aqui é toda uma opinião, uma interpretação que eu estou fazendo em relação ao poema. Ele oferece muito mais do que isso, né? Os poemas, eu acredito muito no que fala o Hilke, né? Quando ele cita o Metamorfose do Ovídio, que ele cita que ali falando que é um livro inesgotável, né? Ali ele está trazendo essa característica da poesia que está interessada em ver como as coisas, no que e como as coisas se transformam, que é o Metamorfose. Bom, mas voltando aqui para o livro, para não me perder tanto, porque é a tendência, né? Inclusive o livro está falando sobre isso, mas eu entendo que ela está dizendo aqui o amor como uma forma de ser apreendido. A partir do momento que ela coloca o que é o amor, senão a pressa da presa em prender-se. De alguma maneira eu quero ser apreendido, de alguma maneira eu quero ser visto, de alguma maneira eu quero ser considerado. Eu quero ser capturado. E uma forma de ser apreendido, de ser quem não se é. Quando ela fala aqui, impressa em perder-se, ou seja, eu não quero, é como se o amor estivesse falando, olha, isso que você costumeiramente eu estou interessada num outro, em você também. Eu estou te interessado de uma outra forma, porque é isso que o caçador vê. A forma como você está se interessado, como você está colocando as coisas, eu te vejo de outra maneira. Isso é uma relação, tá? É uma relação de espelho. Também não podemos perder esse tipo de relação. Nesse sentido, em eu perceber como eu estou sendo visto, é quando a gente vai se aprofundando nesse olhar. Então nós podemos também perceber ali, ou tentar ali imaginar, que nesse olhar, através do amor, no amor tudo é novidade. Tudo é visto como uma novidade, não é igual. Por mais que as coisas possam ali se repetir, né? Ou seja, em outras palavras, no amor não há compulsão à repetição. Isso é um pouco mais profundo do que a gente geralmente costuma aprender por aí, né? Você se apaixona sempre pela mesma pessoa, pelo mesmo tipo de relação? Sim, também isso acontece. Porém, o que em nós está amando não está vendo dessa forma. O que ele vê, o que o amor vê, é uma novidade acontecendo incessantemente, como inclusive naquele espelho que a gente leu no primeiro poema. Ele se fragmenta para perceber partes da mesma coisa que não estavam tão únicas, tão próprias assim. Estavam tão condensadas numa coisa única que a possibilidade de quebrá-la é perceber que essa mesma imagem tem um dorso muito peculiar, olhos, pés, né? Estou colocando ali como se fosse uma pessoa. São únicos. Nesse sentido, o amor nos fragmenta. Não simplesmente para nos romper, mas para interessar em cada parte nossa que até então ela estava perdida numa coisa só. Dá muito pano para manga para pensar esses poemas da Ana aqui. Tenho comentários. Deixa eu vê-los aqui. Se eu não perdi. Aqui, achei. É a Lilian. Boa noite, Lilian. Eu nunca te vi nas lives, inclusive. Muito obrigado pela sua presença. O amor, ela comentando aqui, o amor seria como se eu deixasse de um observador para ser sempre observado sem saída, que vai nos afetar em algum momento.
Bom, não sei se é uma pergunta, mas está como uma afirmação aqui. Não é uma escolha, né? A gente tem que colocar aqui que esse amor é um olhar encantado, é um olhar fantástico. Eu não escolho, né? É um apaixonamento. Este apaixonamento, que inclusive eu não sei se eu citei nas lives, a Lisa perguntando, então o amor espelhado nos integra? O amor espelhado, ele não é que ele, não sei se integração poderia, mas ele nos devolve, tá? Eu acho que eu pensaria dessa maneira, viu, Lisa? Ele nos devolve uma parte que está apresentada de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, a qual eu não reparava que ela era tão única assim, que ela é tão detalhes, né? Nesse sentido. Mas deixa eu trazer uma coisa, né, para não perder muito, essa palavra apaixonamento. Eu acho que eu já falei isso, mas não vale desperdiçar ali a gente voltar nesse ponto. Porque o apaixonar vem da raiz, né? O apaixonar vem de pathos. E pathos é uma raiz grega, é um radical grego que ele compartilha ao mesmo tempo a paixão e patologia. Pathos, que vem também de patologia. Então, é um apaixonar-se. Então, ao mesmo tempo, é inseparável, né? Não dá para separar amar de patologizar. Tanto por conta disso, né, que o Hillman, ele é um exímio psicólogo da linguagem, porque ele não vem da tradição médica ou da tradição mesmo da psicologia como uma formação, mas ele vem de uma tradição das letras. E como o interessado nas letras, ele é interessado na linguagem, ele percebe ali as relações, ele percebe que a palavra nos leva, o radical, não só o radical, mas a palavra em si leva junto várias coisas que foram imaginadas e são imaginadas desta forma já há muito tempo atrás. Inclusive, todos esses radicais que nós utilizamos das palavras vêm de raiz grega, raiz latina, que são raízes arcaicas, ou seja, como fomos imaginados já há muito tempo e continuamos sendo imaginados dessa maneira de alguma forma, né? Mas um olhar poético é sempre um olhar sobre novidade, está interessado porque alguma coisa, né? Que sofrível é olhar para alguma coisa tão interessante e não saber o que dizer sobre ela muitas vezes. A insuficiência da linguagem, né? Quão difícil eu querer me aproximar de algo que é tão interessante, mas eu não saber como lidar com isso. Às vezes eu perco. Às vezes eu me perco. Tem tantas coisas juntas. Tem mais poesia. Deixa eu encontrá-la aqui. Esse livro, ele é gostoso até de folhear. As folhas são mais grossinhas. Deixa eu ver o que eu guardei aqui. A gente tem tempo? Tem. Temos mais alguns minutos. Então, eu acho que já vou chegar na poesia final que eu tinha guardado aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem um outro aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou guardar. Será que eu guardo essa para o fim? Tá. Talvez eu nem leia ele hoje. Eu vou deixar ele para um outro momento. Mas aqui, eu vou já partir para a poesia final aqui, que é a poesia, né? Se a gente tem um capítulo deste livro chamado Da Arte das Armadilhas, também temos uma poesia chamada Da Arte das Armadilhas, dentro da Arte das Armadilhas. Então a gente vai caindo em armadilhas o tempo inteiro aqui dentro deste livro. Ele nos oferece isso.
Eles oferecem, olha, não é só isso que você está vendo também, viu? Então, é um delicioso paradoxo que oferece aqui a Ana. Então, o último poema que eu grifei para hoje, que eu guardei para hoje, para nós olharmos aqui, diz o seguinte: o seu corpo para o meu. Seta, precisamente. Inaudível, o mundo mudo aciona o fecho da flor. Há desilusão, mas não há fuga. O caçador está preso à presa. Esse é o poema. O caçador está preso à presa. São inseparáveis. Não dá para separar o que o amor está vendo de mim, né? Ou como eu estou sendo visto. Eu vou olhar o amor ali como sendo esse olhar muito interessante, tá? Também dá para a gente olhar dessa maneira. Esse olhar apaixonado, ele está muito interessado em isso. Não dá para desvincular este tipo de olhar sobre o tipo de olhar como eu estou sendo visto. Então, nesse sentido, aqui eu entendo que ela está se referindo a uma queda. Mas um tipo de queda em que há ali dentro dessa relação caça e caçador uma percepção de uma impossibilidade de escapar. Não dá para escapar desta forma cuja qual eu estou sempre sendo visto. Ela sempre está me vendo da forma como ela quer me ver, não da forma com a qual eu quero ser visto. De que nos tornamos aquilo que nos caça e que caçamos num sentido de eu sou assim também. É uma relação deveras complicada, para não dizer outras coisas. É uma relação bastante complicada de que, psicologicamente falando, eu preciso ter um interesse. Aí eu estou falando psicologicamente falando, tá? Não estou dizendo que não há outras formas de ser visto. Mas que o interesse psicológico é como eu estou sendo visto. Quando o Hillman traz, né, que eu trouxe aqui a parte que ele fala sobre sonhos, eu estou sempre no campo, no terreno, no relevo, na geografia, de uma forma não literal, do outro. Ele está me vendo assim. A pergunta que inclusive é interessante é: qual que é a condição, que tipo de condição eu dou para estar sendo visto assim também? A gente está pensando numa relação, né, de caça e caçador. Então a gente está pensando, tá, se isso não surte efeito em você, isso vai tentar fazer com que surta efeito de uma forma um pouco mais, né? Vai aumentando os tons aí, né? Vai subir nas oitavas aí, usando uma metáfora musical. Aqui tem alguns comentários, deixa eu ver aqui se eu consigo lê-los. Tem um comentário da Nini. É um estar-se preso por vontade. Sim, é exatamente isso, né? Citando Camões aqui, a Nini. Sim, é um estar-se preso por vontade. Uma vontade que lhe é, inclusive, que nos é, né, desconhecida. Eu não sei que vontade é essa. E se eu não cair, né, fall in love, inclusive, eu não sei que ela é. Eu não sei como estou sendo visto. Quando eu caio, queira ou não, eu vou ver. Porque a partir do momento que eu caio, eu vou começar a narrar em como eu estou sendo visto. É aí que eu começo a perceber aonde estão sendo feitos laços em mim que eu não sabia. Que tipo de laços são? A Flá Regina comentou: seremos vistos sempre da maneira do olhar do outro. Sim, e este olhar do outro é um olhar
interessante, ele está interessado em alguma coisa. Porque o que acontece? A partir do momento que este outro me olha, eu também me transformo em um personagem, tá? A gente tem que também pensar nisso como uma relação. Ou seja, se tem um lobo mal me olhando, tem algum aspecto meu de chapeuzinho vermelho dando esta condição também que eu posso não estar percebendo. Mas se eu percebo o lobo, alguma coisa eu estou percebendo. Será que eu sou um lobo também? Eu não sei. Enquanto eu não conseguir narrar sobre esse personagem, ele não aparece. Ele não é um dado pronto. Ele é um dado que eu preciso ficar narrando sobre ele para eu perceber o que ele está dizendo sobre mim. Ele está dizendo o tempo todo coisas sobre mim cujas quais eu não sei. Será que eu estou sendo visto como sendo um meliante, mesmo tomando todas as ações ali corretas? Mas o que está acontecendo então que estou sendo visto dessa maneira? O que está dando essa condição? Como é que eu estou agindo assim? Então eu começo a me aprofundar. É um personagem dentro de um teatro. Inclusive tem um poema aqui que chama Teatro, mas eu resolvi não lê-lo de propósito. E talvez eu traga numa próxima live. Bom, pessoal, esse foi o nosso Devaneios do Café. Agradeço enormemente aqui a colaboração de vocês, a participação deste encontro, né? Ressaltando que os encontros do Devaneios do Café acontecem toda quarta-feira, às 7h30, aqui na cidade de Campinas, na avenida, na rua Doutor Quirino, né? 1856, aqui no centro, próximo à estação da CPFL. E, né, para quem quiser participar aqui, que estiver na cidade, quiser aqui conhecer o nosso espaço, e também no Instagram, no YouTube, e também está tendo as lives também no Spotify. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo encontro.